história que eu vou contar aqui hoje. Eu vou tentar falar o máximo possível sobre a minha história e não envolver muito os meus pais, né? Porque eu acredito que cada pessoa tem o direito de contar a sua história. Mas é importante porque tudo começou com os meus pais, evidentemente. Quando eu era pequena, os meus pais começaram a frequentar a igreja universal. Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei. Esse é um dos vídeos que eu vou fazer aqui com mais alegria. Por quê? Porque é uma moça que se tornou católica e o Padre Paulo teve influência nessa retomada dela para a fé católica. Apesar de que ela nasceu no lar protestante e tudo mais, mas eu digo retomada porque até mesmo o protestantismo tem alguma raiz, evidentemente, no catolicismo. E aí, nesse primeiro trecho que eu vou deixar para vocês, ela fala o seguinte, que ela com a família dela começou em uma igreja, depois foi para outra, tudo mais, ela foi não tendo contentamento, não tendo alegria, não tendo busca da verdade onde ela estava. Olha só. História que eu vou contar aqui hoje. Eu vou tentar falar o máximo possível sobre a minha história e não envolver muito os meus pais, né? Porque eu acredito que cada pessoa tem o direito de contar a sua história. Mas é importante porque tudo começou com os meus pais, evidentemente. Quando eu era pequena, os meus pais começaram a frequentar a igreja universal. Eles frequentaram durante alguns anos. Foi aí que os meus pais se converteram, né? Minha mãe e meu pai. Mas eles saíram depois de um tempo porque eles perceberam que a pregação e o culto era muito voltado à cura, à libertação e principalmente ao dinheiro, né? A teologia da prosperidade. Depois que a gente saiu dessa igreja, eu tenho boas memórias, né? De quando eu era pequena, de fazer atividades e aulas infantis lá. Nós fomos pra Igreja Batista. Nós ficamos lá a maior parte da infância. Então eu tenho muitas memórias de lá. Quando a gente saiu de lá também foi um choque bastante traumatizante, porque foi onde nós fizemos muitas amizades também, que perguntou a nossa vida até hoje. Então, na Igreja Batista, eu não sei se vocês perguntarem se era independente, se não era, não sei responder, mas a gente acabou saindo e hoje eu vejo realmente que tinha várias coisas que não eram muito interessantes. Tinha várias práticas, várias festas judaicas de uma forma que eu acho que era desrespeitosa com o cristianismo e com o judaísmo também. E era muito focado em sentimentalismo, que era uma coisa que a gente não estava mais procurando. Os meus pais já não entendiam mais como sendo realmente uma parte essencial do evangelho. Nessa Igreja Batista, que nós frequentávamos, toda a minha família era bastante envolvida nos ministérios, né? Eu fazia parte do ministério de dança, de teatro. Então vocês perceberam que ela foi para uma igreja e encontrou um problema. Foi para outra igreja, foi encontrando problemas. E aí, nessa busca pela tradição, pela verdade, ela foi estudar, foi buscar realmente nas escrituras, na história, na tradição da igreja, e ela acabou voltando para a igreja católica. Voltando porque eu sempre acho assim, mesmo que ela nasceu lá protestante, mas de alguma forma sempre volta. É como se fosse voltar mesmo, porque como eu disse, sempre tem uma questão católica, mesmo nas igrejas protestantes. E aí o que é interessante, que eu faço um paralelo com a minha vida, é que é o seguinte, quando eu nasci no lar católico, mas eu morei no Rio de Janeiro, também frequentei igreja protestante, igreja universal, igual ela. Também frequentei igreja batista, mas às vezes ia na igreja católica, mas eu tava numa época assim, que eu fui para fazer faculdade, voltei pra Bahia, fiz faculdade, não sei o quê. Então Deus estava em segundo plano. Então, para não dizer que eu nunca ia na igreja, de vez em quando eu ia na igreja batista, por influência de algumas pessoas que estavam na faculdade, pessoas que eram evangélicas, mas eu não estava realmente buscando a verdade. Um conforto, talvez, alguma coisa, por influência das pessoas. Mas olha o seguinte, a sequência do que ela vai Eu relatar. tinha essa ideia impregnada em mim de que eu tinha que sentir vontade de fazer tal coisa, ou que eu tinha que sentir alguma coisa enquanto lia a Bíblia. Então demorou alguns anos e demandou muita força de vontade minha e muito amadurecimento perceber que não era sobre aquilo o evangelho. Então quando eu comecei a realmente buscar viver o evangelho da forma que eu imaginava que deveria ser, né, que era um pouco mais correta e mais firme do que antes, eu encontrei bastante dificuldade, porque eu ainda acreditava que sentimento, emoção era uma parte importante da vida cristã, não era. Então quando eu tinha uns 17 anos eu comecei a perceber que eu realmente queria viver uma vida mais cristã, mais correta, mais próxima do que Jesus mandou, do que os apóstolos viveram. Foi que eu comecei a estudar sobre a Bíblia. Então eu assistia várias pregações, assistia uma pregação todos os dias e eu tentei controlar mais as mídias que eu assistia. Então eu comecei a assistir mais coisas cristãs e parei de ouvir músicas mundanas por um tempo pra dar como é que chama? Tipo um detox e ouvir só músicas cristãs. Isso realmente me ajudou muito mesmo. Então eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a fazer devocionais diários e comecei a perceber algumas dúvidas que eu tinha, né, devido a esse retorno, assim, a uma vida de estudos bíblicos. E eu comecei a perceber essas dúvidas que eu tinha, o que eu achava que eram respostas inconsistentes que a doutrina que a igreja frequentava pregava. E isso começou a ficar acumulando assim no meu coração, no meu espírito, até que eu comecei a buscar algumas Fiquei muito feliz quando ela falou do Padre Paulo, por quê? Pra mim também foi assim. Eu já contei essa história aqui. Quando eu conheci o Padre Paulo, a forma intelectual e a forma de falar da fé, da busca pela verdade do Padre Paulo, eu me identifiquei muito mais, porque ele fala da questão intelectual, de livros, de referências. Os cursos que ele traz são muito bons nesse sentido.
Então eu identifiquei muito com o Padre Paulo. Por causa desse, eu vim de um ambiente, eu sou oriundo de um ambiente acadêmico, e aí você vai lá na academia, na universidade, você tem um método científico e tudo mais. E aí Deus está um pouco de lado. Mas o Padre Paulo ele mostra para nós que a razão e a fé podem andar juntas. Então por isso que eu me identifiquei muito com o Padre Paulo, por causa dessa questão. E também pela questão de como ele aborda fortemente a questão da fé e a questão da verdade. E você perceba que para ela também foi assim. Então para mim foi uma das coisas mais bonitas que eu vi nesse vídeo. E aí eu vou deixar para você o link completo aqui para você assistir lá no canal dela. Vão lá e assistam. Comentem, ajudem a ela. Então tem outros vídeos que ela fala sobre a conversão, sobre como está a vida dela. E é isso. As histórias de conversão nos alegram e mostra cada vez mais como devemos agir na nossa conversão diária. Salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei. Assim, a verdade, a doutrina e os meus pais, desde que eu sou pequena, desde que eu me conheço por gente, eles gostam muito de estudar. Então, tudo que eu aprendi ao longo de toda a minha vida se deveu muito aos meus pais, inclusive durante a minha conversão. Os meus pais, por exemplo, quando eles começaram a estudar sobre educação e homeschooling, eles começaram a adquirir muito conhecimento de pessoas católicas, especialmente do Padre Paulo Ricardo. E por causa desse assunto que o padre dominava e que os meus pais aprenderam muito com ele, a gente começou a ter acesso ao que era realmente a Igreja Católica. Então a Igreja Católica não era aquele monstro que matou milhões de pessoas, não deixava as pessoas lerem a Bíblia e adorava santos e, sei lá, não acreditava na ressurreição de Jesus, por exemplo, né? Era uma fé bastante firme, bastante fundamentada, e isso foi me chamando a atenção aos poucos. E quando eu digo aos poucos, é realmente aos poucos. Tô falando questão assim de 8 anos, 5 anos depois, que eu comecei a procurar as respostas para as minhas dúvidas fora da igreja que eu frequentava, fora de outras denominações, para procurar na Igreja Católica. Então, por consequência desse interesse dos meus pais em estudar sempre mais a fé, eu lembro que uma vez eu tava lavando louça com a minha mãe, limpando a cozinha com a minha mãe, e a gente tava ouvindo, por acaso, um vídeo do Padre Paulo Ricardo falando sobre anticoncepcionais e por que católicos não poderiam usar. E para algumas pessoas eu sei que esse é um assunto que fica por último, assim, quando eu vou estudar religião, porque é uma coisa que é bastante difícil de aceitar, mas pra mim caiu como uma luva, assim, foi muito fácil de aceitar. O raciocínio que o padre montou naquele vídeo curto, acho que era, sei lá, 7 minutos, fez muito sentido, e eu pensei, meu Deus, como é que as pessoas não sabem disso? E eu sei que isso também foi muito impactante pros meus pais, porque depois dessa mudança de mentalidade, nasceram os meus 4 irmãos mais novos, né, que são bênçãos na nossa vida também. Esse assunto também é muito interessante, porque não é um assunto específico de católicos. Eu sei que hoje tem muitos pastores que falam sobre isso também, e eu acho isso realmente incrível, porque é algo que tem bastante base bíblica, o suficiente para as pessoas aderirem, mas que é muito difícil de pregar por conta dos valores do mundo atualmente. Então, depois desse vídeo, eu comecei a assistir, não regularmente, assim, bem de vez em quando, vídeos e homilias do Padre Paulo Ricardo ou de outros padres comentando sobre algumas dúvidas que eu tinha e que os meus pais também tinham na época. Por exemplo, por que as igrejas evangélicas se multiplicam e são tão diferentes uma da outra? Não no sentido de, naquela igreja o pessoal é mais pentecostal e na outra o pessoal, sei lá, presbiteriano é muito frio, coisa assim. Mas no sentido de por que eles ensinam coisas tão diferentes que realmente não só destoam, mas se contradizem uma outra? Ou por que a Bíblia evangélica tem 66 livros e a católica tem 73? Essas coisas foram se empilhando durante esses meses, né, que eu tava realmente me propondo a estudar mais sobre a fé, e eu comecei a buscar as respostas e encontrar respostas muito sólidas na doutrina católica. Outros pontos que eu lembro que eu discutia com os meus pais, discutia assim amigavelmente, né, conversava bastante com eles, era sobre como é que nós saímos, por exemplo, dessa vida cheia de pecado e vamos pro céu, onde Deus habita, onde Deus é completamente santo. Como é que essas duas coisas podem habitar ao mesmo lugar sem ter uma mudança, ter um processo de santificação? Eu lembro que esse assunto eu achava muito interessante, eu conversei com meu pai uma vez sobre isso, e quando eu descobri a doutrina católica da igreja sobre essa santificação, né, que é o purgatório, eu pensei, foi realmente, eu não sei explicar, foi uma coisa mágica, de verdade. Um outro ponto muito importante também era sobre a assistência do Espírito Santo, principalmente para a interpretação das escrituras. Porque eu não sei se as pessoas percebem isso, mas a Bíblia é um documento teológico muito complexo. Parece meio bobo que as pessoas leiam e digam, o Espírito Santo me falou tal coisa. Eu lembro que eu pensava nisso e eu comecei a sentir que o protestantismo era uma grande confusão, era uma
uma grande baderna e que as pessoas não se entendiam e fingiam, assim, que tinham coisas em comum. Óbvio que tem coisas em comum, mas é que o resto é tudo muito distante. E chegou um momento que não tava mais fazendo nenhum sentido pra mim. E aí, nesse momento, eu não conheci nenhuma pessoa católica na minha família, no meu grupo de amigos, na minha escola. Então, eu retirei esse momento, assim, alguns meses, 4, 6 meses, pra estudar sobre esses assuntos que estavam me deixando bastante perplexa e com bastante dúvidas, bastante insegura. Por mais que eu estivesse estudando sobre a doutrina católica nesse período, bastante aos poucos, né, bem eu continuava indo na igreja, eu frequentava com os meus pais. Eu comecei a ser bastante ativa na igreja, né, além de fazer os meus estudos devocionais em casa.